Oi galerinha, meu nome é Thaís Duarte, acabei de completar 21 anos, sou da seleção ou atuei na seleção sub-17, sub-20 principal. Atualmente estou na Coreia do Sul, no clube Red Angels. Queria aproveitar a brecha e contar um pouquinho do meu testemunho, de coisas que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer na minha vida. Sei que muitas meninas da minha idade, um pouquinho mais velhas ou mais novas, me admiram, me idolatram, me têm como ídola. Isso é extremamente gratificante para mim, porque eu nunca imaginei chegar onde cheguei, chegar até aqui. Nunca imaginei com 17 anos ir para a principal. E isso são coisas sobrenaturais que a única resposta foi Deus. E realmente foi Ele. Muitas pessoas me veem também como uma menina que está sempre sorrindo. Sei que estou sempre de bem com a vida, mas eu passo por dificuldades sim. Eu passo por tristezas, sofrimentos, decepções. Sou uma menina qualquer, de apenas 21 anos, que o que mais ama fazer é estar com a família e jogar seu futebol. Queria deixar aqui um legado para vocês que com Deus tudo é mais fácil. A partir do momento que eu coloquei Jesus na frente da minha vida, na frente da minha vida pessoal, da minha vida profissional, da minha carreira, as coisas aconteceram naturalmente e foram coisas gratificantes, gloriosas. O ano passado eu me apresentei aqui na Coreia do Sul, joguei 2 jogos no começo e tive uma gravíssima lesão no joelho e tornozelo. Fiquei 5 meses parada, 5 meses longe da minha família, longe dos meus amigos, mas graças a Deus eu tinha a Bia aqui, que foi meu pai, minha mãe, foram meus tios, minha irmã, foram uma grande parte da minha família. E foi difícil para mim porque, como eu disse, eu estava longe de todo mundo, estava fora do meu país, precisando do colo da minha mãe. E foram 5 meses assim. Para uma menina da minha idade, pela primeira vez ter saído do seu país, da sua casa, foi bastante complicado. Eu chorava todo dia, mas nunca desanimei, porque eu sabia que Deus tinha um propósito para mim. Eu sabia que Ele me trouxe aqui com um propósito. Ele não me trouxe aqui à toa. Enfim, foram 5 meses assim. Quando eu estava praticamente voltando, quando estava praticamente completando o coletivo, eu tive uma ruptura na coxa, a coxa direita. Fiquei mais 3 semanas parada. Tive convocação da seleção e viajei praticamente quase recuperada. E lá mais uma vez tive mais outra lesão na coxa, na posterior. E dessa vez rompeu quase tudo. E foi cortada da seleção, pela primeira vez foi algo muito difícil, pois eu não consegui cumprir o que eu tinha ido para fazer, mas eu sabia que Deus tinha um propósito mais uma vez. Voltei para cá, quase recuperada também, porque eu fui cortada da seleção e passei 1 semana em casa tratando com o Flávio, fisioterapeuta da seleção. Voltei pra cá e mais uma vez tive uma lesão na coxa esquerda dessa vez. E parece que é até brincadeira, mas foram fatos que aconteceram de verdade. Eu me recuperava,
e logo em seguida me machucava de novo. Ao todo foram 5 lesões na minha coxa. 2 na direita e 3 na esquerda. E quase ninguém sabe que eu joguei a final do campeonato ano passado praticamente sem coxa nenhuma. Poucas pessoas sabem o quanto eu me sacrifiquei para se classificar para a final. Ao todo eu joguei 7 jogos da liga, 2 no começo, mais 5 jogos nas finais. E Deus falava o tempo todo comigo que uma hora ele ia me honrar por nunca ter desistido, por nunca ter murmurado, por todas essas dificuldades, eu nunca ter aberto mão dos planos, das promessas de Deus para mim. E na final, Deus me honrou grandemente. A gente saiu perdendo, fiz o gol do empate e dei assistência para o outro. E aquele ano ali para mim foi o mais difícil, mas foi o mais lindo, porque eu senti a presença de Deus, eu senti o mover de Deus e eu senti o milagre de Deus na minha vida, porque todo mundo aqui não acreditava mais em mim, o técnico, preparadora física, as meninas, a própria fisioterapeuta. Ela não sabia o que fazer, ela não sabia explicar o porquê eu me recuperava de uma lesão na coxa e logo em seguida eu tinha outra, tudo em sequências. Mas eles não entendem que o sobrenatural de Deus é assim. Eles confundem, ele faz as coisas mais loucas para confundir as sábias. E foi assim, galerinha, no ano passado. E recentemente, ontem, eu tive algo que mais uma vez eu não sei como explicar. Eu estiquei minha virilha demais ontem, num passe que me deram, e eu fui tentar esticar a perna para dominar. Eu tive uma lesão naquele momento, eu senti muita dor, eu senti minha virilha repuxar, formar um caroço. Foi algo que eu parei e pensei, Deus, mais um ano assim não. Eu não aceito isso e fui pra casa pensando em tudo. Quando cheguei em casa, não falei pra ninguém, a Bia era a única que sabia. Eu fiz tudo em silêncio, eu fiz tudo no silêncio com Deus, porque eu sabia que Ele não ia dar isso pra mim. Era uma aprovação, mais uma aprovação. E eu falando com um amigo, com um irmãozão meu, que eu precisava de ajuda, que eu precisava de oração, e ele através do WhatsApp orou comigo, me mandou um áudio tremendo. Eu fui no banheiro, fui escutar o áudio e comecei a chorar. Pelas palavras, por sentir ali naquele momento o tocar de Deus, o agir de Deus sobre minha coxa. Meu irmão me disse no áudio que eu seria curada, que naquele momento ele sentiu que Deus estava do meu lado, que eu ia ser curada, porque Deus não é homem para que minta. Na Bíblia diz, Ele mesmo disse na Bíblia, que Ele curou leprosos, Ele curou cegos, Ele curou enfermos, curou pessoas que estavam com espírito mau, e que também ia me curar. Se Ele curou tudo aquilo, todos aqueles, Ele também podia me curar. E essa era uma certeza que eu tinha. Acordei com mais fé ainda no Deus que eu sirvo. Fui pro treino, claro, com receio de dar algum pique, algum chute, algum passe e estourar de vez. Mas, galerinha, não senti praticamente nada. Senti uma leve dor por causa que
Tá um pouquinho dolorido ainda, mas não senti nada. Nada, nada, nada. Toquei normal, corri normal, chutava por gol normal. E foi muito maravilhoso. É muito maravilhoso você servir, você ter fé no Deus que ainda é vivo, que ainda faz por nós. Queria deixar aqui um legado, como falei, de seja lá qual for as circunstâncias da sua vida, que você nunca desista, que você mantenha sempre a fé, que você sempre mantenha a sua confiança, a sua fé em Deus e não em homens, porque homens falham. Como disse, o ano passado praticamente todos desacreditavam em mim. E eu sabia que se eu me machucasse de novo esse ano, ia gerar especulações de novo, porque há um peso sobre nós aqui, há uma pressão maior do que com as outras, por sermos do Brasil, por sermos brasileira, por jogarmos na seleção. É natural a pressão. Claro que a gente não vê isso pelo lado ruim ou leva isso pelo lado negativo. É claro que é bom, porque isso é sinal que eles confiam na gente. Mas eu sabia que se eu me machucasse de novo, ia ter todo aquele problema. E até porque eu não queria passar por tudo aquilo de novo. Mas se fosse preciso passar, eu passava. Eu enfrentava mais uma vez tudo. Porque eu sei que tem um Deus fiel ao meu lado, um Deus que luta por mim, um Deus que abre mão de muitas coisas também, mesmo eu não merecendo, para me dar. E esse mesmo Deus que fez isso por mim é o mesmo Deus que pode fazer isso por você. Apenas confie, não estou falando em religião alguma aqui. Estou falando em um único Deus de todas as religiões, o único Deus vivo. Deus é só um. Não tenho religião, não sou fanática por nenhuma. Eu apenas acredito em Deus. Eu apenas sigo os meus princípios e valores que eu sei que existem e sei que é o certo. Errei muito na vida, mas hoje eu graças a Deus me arrependi de muitas coisas que eu fiz, mas tudo isso serviu como lição. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando no amor de Deus. Mais uma vez peço desculpas se eu falei algo que você que está me ouvindo não gostou. Mas é isso, eu sirvo um Deus que é fiel para cumprir e que se Ele prometeu, Ele nunca vai esquecer. Ele pode demorar o tempo que for, mas é só sinal que Ele está caprichando muito na vitória que Ele tem para te dar. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Deus é maravilhoso. Ele fez um milagre tremendo na minha vida o ano passado. E fez um milagre maravilhoso ontem e hoje na minha vida. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer em especial a você, meu irmão Rodrigo, pelo áudio. Foi algo maravilhoso que eu jamais vou esquecer. Obrigado a todos que esteve torcendo por mim, orando por mim. E um grande beijo. Tamo junto. E é nóis.